Bahia Record está de volta com as notícias do futebol. No confronto contra o Lanterna da Série B, o Vitória aplicou uma goleada ontem à noite no Barradão, Juca. Pois é, Carol, os torcedores estão mais confiantes no acesso do time. A partida foi ainda mais especial para um jogador. Nada melhor que uma goleada para trazer o sorriso de volta ao torcedor do Vitória. E uma certeza, Marquinhos é o cara. Claro que é. É sim. É o cara do Vitória. Marquinhos fez 3 gols sobre o Lanterna Duque de Caxias. Neto Baiano, que vinha devendo ao torcedor, também marcou. Até Arthur Maia, esquecido, deixou dele. O Duque descontou de pênalti. O próximo jogo é no sábado contra o ABC em Natal. E a esperança é de ver um repeteco de Marquinhos e companhia. De novo, outra goleada de quebra, tá tudo certo. E aqui em nosso estúdio, a participação do comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Silvio, que me desculpem os torcedores apaixonados do Vitória, mas o Vitória não fez mais do que obrigação ontem, né? Você parece até que roubou meu pensamento. Porque eu poderia começar elogiando essa vitória rubro-negra com um termo. Foi uma vitória altissonante, ou seja, retumbante, mas contra o frágil Duque de Caxias. Não é parâmetro para a gente estabelecer o futuro do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi uma bela vitória, foi um belo triunfo, foi. O reencontro com os gols no estádio Manuel Barradas, há muito tempo, né, depois do jogo contra o Americana, que o torcedor não vê o Vitória fazer mais de 4 gols. E viu ontem, né, 5 gols contra o fraco Duque de Caxias, que para mim já está na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Que é um time que fez 23 jogos e só ganhou 9 pontos. Adeus, Corina, que eu já vou me embora, está lá na Série C. Agora, Silvio, mesmo com a goleada, né, você falou aí do retorno aos gols, do Barradão e tal, o Vitória, como você bem explicou ontem aqui no Bahia Record, não mudou de posição, né, Silvio, por causa dos outros resultados. É por isso que eu gosto de comentar em cima dos números. Eu disse ontem, se o Americana ganhasse, o Americana ficaria na 4ª posição. Se o Sport ganhasse, ficaria bem na 5ª. Se o Bragantino ganhasse, ficaria na 6ª. Se o Vitória ganhasse, ficaria na 7ª. E foi o que aconteceu. Não mudou nada. O Vitória continua fazendo força. Os outros times ficam vermelhos, porque eles estão melhores situados do que o Vitória dentro de casa, nos jogos dentro de casa. O Vitória perdeu pontos importantíssimos dentro de casa, contra a Guarani de Campinas, contra em casa, empate com em casa, derrota para Guarani. Agora saiu, foi jogar lá fora, empatou com aquele Mambembe Guarani. Isso tudo tem prejudicado o Vitória nesse progresso aí para tentar chegar ao G4. Mas se for comendo pelas beiradas, eu acho que dá para chegar. Então eu vou aproveitar a sua deixa, Silvio, já que você falou de números, de tabela, vamos ver como é que está a tabela, né? Como é que fica a tabela da Série B depois dos jogos de ontem. A Portuguesa está em primeiro lugar com 46 pontos. Em seguida vem a Ponte Preta com 43. O Náutico é o terceiro com 41 e o Americana o quarto com 40. Sport e Bragantino estão à frente do Vitória, que está na 7ª colocação, somando 35 pontos. Em 17º está o Vila Nova, com 24 pontos, seguido de São Caetano, Salgueiro de Pernambuco e Duque de Caxias. Silvio, o que está faltando, né, para o Vitória aí alcançar o G4 de vez? Olha, Juca, veio aí um jogo-chave, que é contra o ABC. Aliás, esse jogo, diante da programação da Confederação da Bagunça e da Falência, essa chamada Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que para mim é a sigla da Confederação da Bagunça e da Falência. Você imagina que programaram 2 jogos para o mesmo estádio no mesmo horário. Por quê? Porque o time do ABC foi punido por perda de mando de campo. Aí botaram o jogo em Campina Grande, porque não há outro estádio lá no estado do Rio Grande do Norte para absorver esse jogo. E lá vão jogar Campinense e Central de Caruaru, me parece, ou Guarani de Sobral. Parece o Guarani de Sobral que está lutando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, para a Série D. E, de repente, deu esse encontro. O que é que o Superior Tribunal fez? Tirou o jogo de lá e passou a borracha na gafe da Confederação Brasileira de Futebol, que programou 2 jogos por um lugar só. E trouxe o jogo de volta para o Frasqueirão. Onde o Vitória se deu bem lá contra o ABC, foi campeão do Nordeste lá dentro, com um time experimentado e com alguns jogadores da base. O que vai fazer agora, no próximo sábado, e pode sair de lá com resultado positivo. Esse jogo é chave, porque se o Vitória ganhar esse jogo, aí sim, eu acredito que na rodada subsequente ele pode entrar no G4.
Você acredita, Silvio, que mesmo tendo sido essa goleada em cima do Lanterna, né, de um time que, como você mesmo disse, deve cair para a terceira divisão, você acredita que, ainda assim, com essa goleada, o técnico está mais confiante para a próxima partida? O Benazzi estava preocupado porque ele ia perder o jogador Wellington. Mas, graças a Deus, o Wellington passou pelo departamento médico e esse jogador foi liberado e vai atuar contra a equipe do ABC. Eu acho que ele está arrumando o time dentro da competição. É aquilo que eu disse. Os clubes baianos, eles só se preocupam na formação dos times que vão disputar os campeonatos nacionais dentro da competição. E está dando nisso aí. O time está sendo moldado agora pelo técnico Wagner Benazzi. Mas eu tenho a impressão que ele vai chegar lá. Agora, ele não pode repetir esse time que jogou ontem contra o fraco de Caxias, na cabana do Eurico Miranda, que o Eurico Miranda morava na mansão do Vasco, foi despejado e agora está no Duque de Caxias. E está caindo para a terceira divisão. Isso é uma prova de que ele é um mau dirigente. Senão, o Vasco cresceu e ele está derrubando o Duque de Caxias para a terceira divisão. Agora, não pode jogar aberto contra o ABC, porque se jogar aberto contra o ABC é suicídio. Silvio, agora a gente fala do tricolor. No Bahia, Joel Santana quer aproveitar a semana inteira de trabalho e experimentar algumas opções para o jogo de domingo contra o Fluminense, Carol. Pois é, Juca, além de enfrentar a cobrança da torcida, os profissionais do tricolor têm a missão de não decepcionar também as jovens revelações do clube. Se o Bahia está precisando de um ânimo, que tal pegar com essa galera do time juvenil? Chegada no pagode. Com apenas 24 pontos ganhos, o time principal do Bahia está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro e ninguém quer continuar na zona de rebaixamento, certo? O Bahia precisa sair dessa zona aí, mas estamos trabalhando aí como profissional, tá treinando forte aí para poder conseguir essa vitória aí, para tentar sair dessa zona aí. Para o Bahia sair da zona de rebaixamento, o técnico Joel Santana promove algumas alterações. A semana tem ajudado. Como o time só volta a campo domingo, dá tempo para conhecer melhor o elenco e assim mudar o melhor possível. Na zaga, Dani Moraes entra na vaga de Paulo Miranda, suspenso. Nas laterais, Dodô e Marcos ganham uma nova chance. Mas as alterações mais radicais foram no meio de campo. Sai Ricardinho e o esquema com 2 armadores e volta o de 3 volantes, com uma nova oportunidade para Helder. No ataque, nova dupla, Jones e Souza. Vale tudo para que o jogo de domingo contra o Fluminense mantenha um bom retrospecto. Contra equipes cariocas, o Bahia ainda não perdeu. A invencibilidade cai nesse domingo? Foram até agora 5 jogos contra times do Rio de Janeiro, 3 empates e 2 vitórias. A mais expressiva contra o Flamengo lá no Engenhão. Fluminense também perdeu dentro de casa para o Bahia. Esperança para a nação tricolor sair do sufoco e para motivar ainda mais nossos bem animados torcedores do time juvenil. O Bahia tem que manter esse aspecto sem perder para os cariocas. E o Bahia ganhando todo dentro de casa, o Bahia vai sair dessa aí com certeza. E o Bahia fazendo o papel dele fora, quer empatar ou então vencer, o Bahia com certeza vai sair da zona do rebaixamento. Vamos conquistar mais dentro! Bahia! 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 Se tiver esperança aí de torcedores, jogadores da base. Agora sim, o Joel Santana tá mexendo, né? Tá mexendo no time, quer fazer diferença, precisa correr atrás do prejuízo, né? Você se lembra, Juca, e o telespectador, Carolina também, quando eu disse aqui no Bahia Record, eu não quero escalar o time do Bahia, mas o Bahia precisa aproveitar no meio de campo um jogador que saiba marcar pelo lado esquerdo. Por quê? Porque pelo lado direito, quando o Marcos viaja, tem o Marconi que está fora do time, agora tem o Fabinho, tem o Fael que pode sair pelo lado direito. Mas o que é que estava acontecendo? Pelo lado esquerdo, com o Avni, não tinha cobertura. Agora com o Maranhão também não tem cobertura. Então o Fael fica desesperado, sai ali pro lado esquerdo. Ele agora vai botar um jogador especialista de marcação pelo lado esquerdo, que é o Helder. O Helder, toda vez que entra, o Bahia fica compacto no meio de campo. Então ele vai botar o Fabinho, vai botar o Fael, vai botar o Helder com o Carlos Alberto. Ele não pode abrir mão de jogar com 3 volantes. Esse time do Bahia é um time de meninos cheio de varizes. E aí o que é que acontece? Quando as varizes começam a doer no Ricardinho, no Carlos Alberto, ele tem que ter potencial de marcação no meio de campo. Então ele vai com o Helder, vai botar o Jones na frente com o Souza, que volta ao time, tem que voltar mesmo, porque na realidade o Reis ainda
Hoje não treinou nem no grupo, fez apenas treinamento na beira do campo, não foi para o coletivo, mas amanhã ele vai trabalhar novamente coletivo, treino tático. Na sexta-feira ele vai assistir no treinamento. É isso que eu ia te perguntar, Silvio. Essa semana toda, né, sem jogos do Bahia para o Bahia, então é um tempo suficiente, uma semana e para ele poder, importante para ele que chegou agora e pegou esse elenco para o Joel, que para ele é novo. Para né? Joel que chegou agora ainda. O Joel está na base de informações do pessoal do Bahia, pessoal da comissão que ficou por aí, até o próprio Eduardo, que é auxiliar técnico, tem dado informações. Mas ele quer ver o time com a cara dele. Então ele está transformando o Sport Clube Bahia. Ele pediu paciência à torcida do Sport Clube Bahia. Eu acho que essa altura dos acontecimentos, paciência não cabe mais na torcida do Bahia. Eu acho que o Joel tem que dar jeito nesse time. E contra o Fluminense, nós vamos esperar já um Bahia diferente. Com o Dodô pelo lado esquerdo, o Marcos pelo lado direito, o Fabinho fazendo a cobertura do Marcos, o Helder fazendo a cobertura do Dodô. Agora, Silvio, a gente vai falar de um ex-jogador do Bahia que está envolvido em muita polêmica. Carreira interrompida. Depois de ser adiada 3 vezes, a Corte Arbitral do Esporte decidiu hoje o destino do atacante Jobson. Ele recebeu a pena máxima. O jogador foi condenado a 2 anos, mas como já cumpriu uma parte da sentença, vai ficar fora dos campos até março de 2012. A pena é válida desde o dia 6 de setembro do ano passado. No Campeonato Brasileiro de 2009, enquanto jogava pelo Botafogo, Jobson foi flagrado no exame de doping e confessou ter usado crack. Desde que saiu do Bahia, o atacante está sem clube, mas ainda tem vínculo com o clube do Rio. Então, Silvio, o que a gente pode falar aí sobre o Jobson, hein? Que pena, né? Uma pena, né? Um talento. Esse menino é um excelente jogador. Que sirva de exemplo para a juventude. Um jogador como o Jobson joga fora um salário de R$80 mil para poder fumar crack, cheirar cocaína, fazer festa, bacanal, com inúmeras mulheres e não pensa no futuro, um jovem com 22 anos, até para ele dos males o menor. Ele vai ficar sem jogar 6 meses. Você já pensou se o caso dele cai na Polícia Civil e ele fica 6 meses na detenção? Então sirva de exemplo para o jovem que está aí envolvido nessa situação, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, leva o xadrez ou pro cemitério. Tomara que ele se reabilite, né? E hoje não tem jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Até a partida contra o Fluminense, o Bahia permanece na zona de rebaixamento. Veja a classificação. O Corinthians é o líder do campeonato com 43 pontos, seguido de Vasco com 1 ponto a menos, São Paulo, Botafogo, que soma 37 pontos. Na 17ª colocação, zona de rebaixamento, está o Bahia, com 24 pontos. Depois vem o Atlético Paranaense, seguido de Avaí e América Mineiro, o Lanterna, com 18 pontos. O Bahia aí na fogueira, né? Zona de rebaixamento. Situação incômoda essa, viu? Você veja que o quarto colocado tem 40 pontos, que é o Botafogo. O Bahia está em 17º com 36 pontos. Aliás, 34 pontos. Ele vai disputar 6 pontos em casa, contra o Fluminense e contra o Atlético do Paraná. O problema dele é sair dessa zona de rebaixamento com 6 pontos para ganhar dentro de casa, contra o Fluminense e contra o Atlético do Paraná, porque ele fez o dever contra esses 2 clubes fora de casa. Ganhou do Fluminense por 1-0 e ganhou do Atlético do Paraná por 2-0. Não custa nada repetir a façanha aqui em casa, porque quem manda em Pituaçu é o Bahia. Vamos torcer então, Silvio. Obrigada por mais essa sua participação aqui no Bahia Record, viu? Obrigado a você, obrigado a Juca. Boa noite a todos. Obrigado, Silvio. Veja a seguir, greve dos Correios prejudica a entrega de cartas e encomendas. E ainda, moradores do bairro da Paz, em Salvador, denunciam a ação de grileiros. Você vê imagens ao vivo, direto da Torre da Record Bahia, da região da Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilo neste momento. Agora 7h42. O Bahia Record volta já.